Graça e paz para todos. O tema hoje é tremendo. De onde vem o homossexualismo? Você pergunta e a Bíblia responde. Canal da Fé, se inscreve no nosso canal, compartilhe, que teremos fortes novidades, mas tudo à luz da palavra de Deus. Vamos conferir o que está escrito na Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou macho e fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Até aqui não existe outra criação de Deus em relação ao homem e à mulher. Vamos conferir Gênesis capítulo 2, versículo 18. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está aí a palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher. E de onde vem o homossexualismo? De onde vem o lesbianismo? De onde vem? Meu Deus, é muito forte, muito forte. Mas pastor, na Bíblia está escrito também que Deus criou os eunucos. Os eunucos podem ser, pastor, os homossexuais. Vamos ver se é. Olha só, Mateus capítulo 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso que eu recebo? Igreja do Senhor, neste primeiro item, eunucos de nascença, segundo a Bíblia, eu já conheci como servo de Deus há quase 30 anos, já conheci várias pessoas, eunucos de nascença, mas acontece que os eunucos de nascença não têm aptidão nenhuma sexual, nenhuma vontade, nenhum desejo, eles nasceram assim. Eu conheço pessoas assim, sem nenhum relacionamento a vida toda, são os eunucos que nasceram desde eunucos, desde o ventre da mãe. E outra parte, os eunucos que foram castrados pelos homens. Antigamente, tinha uma condenação nos reinos, que os reis castravam pessoas condenadas, pessoas rebeldes que desobedeciam alguns reinos. Não, o reino pagão, o reino das trevas, não o reino de Salomão não tinha isso. O reino de Davi não tinha isso. O povo de Deus não tem isso. Mas os reinos pagãos, o povo sem Deus e outros deuses, castravam os homens condenados para cuidarem do harém, das suas dezenas e centenas de mulheres, de esposas. Essa castração, vocês sabem, é o cortar. Mas até o terceiro item de eunuco. E por causa de vós, olha só, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso que eu recebo? É o chamado celibato. O que é o celibato? O celibato é a pessoa tomar a decisão de não se casar para servir o reino dos céus. Temos na Bíblia alguma passagem? Temos algumas passagens, muito pouquíssimas. Mas temos Paulo, Saulo, depois de ter bagunçado com o povo de Deus, lançado muitos das prisões, ele se converteu ao meio-dia, estava indo para pregar cristãos, pregar pessoas que serviram a Deus. Só que nesta ida, ele viu ao lado do sol um clarão maior do que o sol.
e ele ouviu a voz do Senhor Jesus, porque ele ainda era Saulo, ele estava prendendo os cristãos a pedido de Roma. Roma dominava os 4 cantos do mundo naquela época, e a condenação de Roma é a crucificação. A condenação do povo de Deus naquela época era o apedrejamento e a decapitação. Todos os discípulos foram mortos, a maioria crucificados pelos soldados de Roma. Mas Pedro viu, e nesse clarão ao lado do sol, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi quando Saulo se tornou Paulo. Ficou 3 dias cego e houve necessidade de uma posição drástica do Senhor Jesus, para ele mudar de perseguidor a ser perseguido. E ele se tornou servo do Senhor Jesus. Jesus mudou o nome dele para Paulo. Ele tomou uma posição também do celibato. Então Roma, o papado, lançou essa lei. Vocês viram que essa lei não bate com a palavra de Deus. Há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso que eu recebo? Isso é uma decisão pessoal. Não pode estabelecer uma lei. Vai trabalhar para Deus, não pode casar, porque estará quebrando o mandamento que Deus já lançou. Crescei e multiplicai. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Crescei e multiplicai e terão filhos. É o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é para o casamento. O mandamento de Deus não é para o celibato. Mas aqueles que se quiserem assumir a posição do celibatário e não se casar para servir a Deus, é uma iniciativa particular da pessoa. Deus não lançou como lei. É por isso que existe, esse é um dos itens que existe o homossexualismo. Muitas pessoas que tomaram a decisão de obedecer essa lei, que é o celibato, para servir a uma certa organização religiosa, muitos não conseguiram realizar. Por causa disso, existem muitos processos. Só na Alemanha são mais de 250 mil processos no meio desse segmento religioso de condenação que está abafado, porque quebrou esse mandamento do Senhor. Mas de onde surgiu o homossexualismo? Que é a pergunta para este momento. Canal da Fé, você pergunta e a Bíblia responde. Vamos nos lembrar, igreja do Senhor, que Deus criou macho e fêmea. Deus criou os céus e a terra e colocou ali as suas leis. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? As orgias, os pecados, a aberração que acontecia lá naquela cidade. Tem muitas capitais acontecendo isso. Será que não tem a mão do inimigo? Primeiro, essa lei proibindo alguns líderes religiosos de se casarem. Muitos não conseguem cumprir esta lei, porque é um mandamento de Deus quebrado. Por outro lado, tem a força maligna, a área espiritual, a área do segmento espiritual, a magia negra. Os demônios estão lá também atuando. Filmes, novelas, os demônios estão atuando para criar um sexo para eles. Já que Deus criou macho e fêmea, então eles estão lutando, Satanás está lutando para criar um sexo para ele, que infelizmente. Mas pastor, e o que fazer numa situação dessa? Só Jesus. Conheço pastores, conheço cantores que veio do homossexualismo, mas tomou uma posição com Deus, colou o joelho nos pés de Jesus, uma igreja que tem a Bíblia, uma igreja que tem o aceitar a Jesus, Romanos 10:9, uma igreja que tem o batismo nas águas, uma igreja que tem a Santa Ceia, uma igreja que tenha muita oração.
E a posição, a decisão da pessoa, a decisão, ela é particular da pessoa de sair do lesbianismo, de sair do homossexualismo. Consegue. Jesus é a solução. Porque ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse também na sua palavra: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Mas o céu é tomado à força, igreja. Tem que haver esforço, dedicação, renúncia. O céu é tomado à força. Tomado à força não é violência lá em cima, não. Tomado à força é você se esforçar, se dedicar, se renunciar para sair dessa posição que Satanás colocou muitas pessoas. Homossexualismo, no lesbianismo. Tem cura? Tem. Só Jesus é o milagre. Só Jesus é a cura. Eu estou à sua disposição. Deixe aí nos comentários: pastor, eu quero me libertar do homossexualismo. Pastor, eu quero deixar esta vida. Deixa mesmo, porque Deus criou o homem, e o homem é homem. Deus criou a mulher, e a mulher é mulher. Crescer e multiplicar. Um é bênção para o outro é bênção para o outro. Que Deus possa te abençoar de uma maneira sobrenatural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.